Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Todos acharam? Vamos ler com a guia do Santo Bom Espírito. O custo de ser discípulo de Cristo. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem, inacabadas, zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Somente por aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente vai identificar no texto bíblico é que milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Não eram 80 pessoas, não eram 300, 800, não eram milhares de pessoas acompanhando Jesus Cristo. Irmãos, e muitas pessoas poderiam enxergar aqueles milhares de pessoas acompanhando Jesus Cristo, e muitas pessoas poderiam pensar: puxa vida, está acontecendo um grande avivamento, olha só, a multidão seguindo Jesus Cristo, as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão tendo o seu coração movido por Deus, as pessoas estão se arrependendo, as pessoas estão enxergando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e estão indo até Ele. Olha só que coisa bonita, que grande avivamento que está acontecendo, Mas Jesus, irmãos, Jesus não se deixava levar pelas aparências. Jesus sabia que aquela grande multidão não estava indo até Ele com o propósito correto. Que aquela grande multidão, que aqueles milhares e milhares de pessoas, sabe, irmãos, não eram pessoas que verdadeiramente estavam enxergando Jesus Cristo como Ele realmente é. E isso acontece dentro das igrejas hoje. Muitas vezes as igrejas estão lotadas, cheias de gente, irmãos? 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 200, as igrejas estão lotadas, mas poucos estão enxergando Jesus Cristo como Ele realmente é. Poucos estão compreendendo Jesus Cristo, sabe, irmãos, o que Ele representa, o que Ele significa. Poucos. E Jesus, irmãos, parece que faz questão de desmotivar a multidão a segui-lo. Os pregadores hoje, irmãos, diante de uma grande multidão, a primeira coisa que eles fazem é: sabe, o que a gente pode fazer para manter a multidão dentro da igreja? Como é que a gente pode agradar a multidão? Precisamos agradar a multidão, precisamos deixar as pessoas felizes, contentes, satisfeitas. O
que será que a gente pode dar para a multidão que vai fazer com que mais pessoas ainda venham e entrem dentro das nossas denominações? Né, irmãos? E a resposta é as coisas dessa terra, as coisas dessa vida. Né, irmãos? Então dá-se o carro, dá a casa, dá a solução do problema, dá a vitória, e receba isso, e receba aquilo, e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo outro. Isso que grande parte dos pregadores estão fazendo. Né, irmãos? E quando nós vemos os pregadores fazendo esse tipo de coisa, é como se eles estivessem pregando sobre um outro Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo da Bíblia. Né, irmãos? Porque quando Jesus Cristo vira para essa grande multidão aqui, o que Jesus Cristo vai dizer para essa multidão é: o que eu tenho para dizer para vocês é que se vocês não me amarem, vocês devem me amar acima do seu pai, acima da sua mãe, acima do seu irmão, acima do seu próprio filho. Vocês devem me amar acima da sua própria vida. E quem não for capaz de fazer isso, não pode ser o meu discípulo. Né, irmão? Jesus está mostrando a renúncia que é preciso ser feita para ser seguidor de Jesus Cristo. Né, irmão? Jesus Cristo não é um pequeno acessório que você acrescenta na sua vida. Né, irmão? Jesus Cristo não é algo onde a gente está lá buscando alegria no dinheiro, satisfação no dinheiro, a gente está se satisfazendo nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, e a gente completa com Jesus. Não, irmãos. Jesus, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso contentamento, Ele é a nossa satisfação. E Jesus está falando para essas pessoas: se vocês não estiverem dispostos a me amar acima de todas essas coisas, se vocês não estiverem dispostos a fazer renúncia, vocês simplesmente não podem ser o meu discípulo. Né, irmãos? E renúncia hoje é algo que dificilmente você vai ouvir dentro das igrejas, né? Porque isso não enche tempo. Quantas pessoas ligam para mim: não, irmão, eu estou ligando para você porque eu queria congregar, eu estou parado, eu queria congregar. Né? Eu preciso servir a Deus, eu preciso buscar Deus. Não, então pode congregar com a gente, irmão, as portas estão abertas, porque a gente tem que caminhar com Deus mesmo. Mas a gente tem que caminhar com Deus realmente para buscar Deus, não é para buscar as coisas dessa terra, para buscar as coisas dessa vida, para buscar as coisas desse mundo. Sabe, um pouquinho de renúncia que você fala para Ele. Mas quer dizer então que não pode buscar as coisas da terra? Não, é para buscar Deus, irmão. A gente tem que buscar Deus e caminhar com Deus, e a revelação é sobre Deus, e a gente precisa aprender, que a gente precisa ir na igreja para culto. Até hoje nunca veio um. Nunca. Isso porque precisa congregar. Não preciso congregar. Eu preciso buscar Deus. Né, irmãos? Mas se você virasse para eles e falasse assim: irmão, congrega para você ver que a vitória vai vir, irmão. Se você congregar lá na igreja, lá, você vai ver os milagres acontecem. Sabe, as pessoas estão entrando lá, a vida delas está sendo transformada, elas compram carro, elas compram casa, Deus opera, aí a igreja enche, todo mundo vem. Mas quando você prega o Jesus Cristo da Bíblia, quando você fala um pouquinho só de renúncia para eles, esquece, dificilmente alguém vai vir. Até hoje não veio um dos que me ligaram, até hoje não veio um. Né, irmãos? E essa grande multidão aqui, né, irmãos? Sempre que Jesus Cristo vira para as multidões e fala com elas, nunca é nada do que as pessoas gostam de ouvir. Né? Jesus Cristo vira para as multidões e Jesus Cristo diz para a multidão: vocês estão aqui só por causa de pão. Vocês não estão aqui porque vocês me entendem quem eu sou. Né, irmãos? Sempre que Jesus Cristo vira para a multidão, nunca é aquilo que eles gostam de ouvir. Né, irmãos? Aquilo que agrada os seus corações carnais. Né, irmãos? Mas aqueles que tiverem que ser chamados, eles vão ser chamados. Porque, sabe, irmãos, aquele que Deus chama, ele vai ser chamado pela verdade da palavra de Deus. Ele não vai ser chamado pela mentira. Né, irmãos? Ele não vai ser chamado pelo engano. Os pregadores hoje, irmãos, eles estão achando que não, se a gente enganar as pessoas, se a gente pregar um evangelho falso e a gente manter as pessoas dentro da igreja, sabe, elas vão acabar se convertendo. Não, irmãos, elas não vão se converter. Porque se as pessoas entrarem dentro da igreja por causa de um evangelho falso, elas só vão permanecer se você continuar dando a eles o evangelho falso.
Se você falar para as pessoas que se elas entrarem na igreja, sabe, irmãos, elas vão conseguir o carro e a casa, sabe, irmãos, para elas permanecerem dentro da igreja, você vai ter que continuar dando carro, dando casa, dando solução do problema, dando dinheiro. É assim que funciona, irmãos. Então, Jesus Cristo, irmãos, não enganava as pessoas do jeito que muitos pregadores enganam as pessoas hoje. Né, irmão? Jesus Cristo não iludia as pessoas. Jesus Cristo mostrava: ó, você quer ser meu discípulo? Há um preço a se pagar. Você quer pagar o preço? Você precisa me colocar em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Como que funcionam os crentes hoje? Não se der o caminho com Deus, se der. Né, irmãos? As pessoas hoje estão preocupadas com a aposentadoria. Então, não precisa me aposentar, está preocupado com a aposentadoria, está preocupado com o emprego, está preocupado com a saúde, está preocupado com um monte de coisa. E as coisas de Deus é se der. Ele não se preocupa com as coisas de Deus, se der. Né, mas se preocupa com tudo. Ele tem o cronograma da vida dele toda. Mas para caminhar com Deus é se der. Se sobrar tempo. Né, irmãos? E Jesus Cristo está dizendo: não, esse daí não serve para ser meu discípulo. Glória a Deus. A vida cristã é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de abnegação. Quem não estiver disposto a pagar o preço para ser o meu discípulo, sabe, não pode ir até Deus. Então é preciso estar disposto para caminhar com Deus. Né, irmãos? E o que significa quando Jesus Cristo fala para ele sobre renúncia, sobre aquilo que vai custar ser um discípulo? Né, meu irmão? Será que a vida é uma vida de infelicidade? Será que a vida é uma vida de tristeza, uma vida de angústia, uma vida de sofrimento? Sabe, meus irmãos, é claro que esse não é o ponto. O que Jesus está mostrando aqui é: eu sou a alegria, eu sou o contentamento, eu sou a satisfação. Quando você vem na igreja, você deveria vir para buscar a Jesus Cristo, e eu deveria satisfazer você. Essa deveria ser a tua vida. Sabe, no momento da angústia, no momento da prova, no momento da dor, eu deveria ser o motivo pelo qual você ainda tem motivo para sorrir. Eu deveria ser o motivo. Né, irmãos? Mas os crentes hoje não entendem essas coisas. Porque os crentes hoje, eles conhecem apenas um Jesus Cristo teórico. Jesus Cristo é o Jesus Cristo da teoria. Né, irmãos? Na teoria eles conhecem Jesus Cristo. Mas na prática eles não têm o Jesus Cristo real. Né, irmãos? É como se você fosse explicar para uma pessoa sobre o que é mel. O que é mel? Você explica na teoria para aquela pessoa o que é mel. Né, irmãos? E você passa horas e horas falando sobre o mel. Você fala para ela: o mel tem determinada cor. Sabe, o mel tem determinada viscosidade. Sabe, o mel é feito pelas abelhas. As abelhas buscam o néctar das flores. Sabe, o mel é uma coisa muito doce. Sabe, você bota na boca assim, doce, doce, doce. Sabe, você pode passar horas e horas falando sobre o mel. Mas somente quando aquela pessoa pegar o mel e botar na boca, sabe, irmãos, que ela realmente vai saber o que é mel. Né, irmãos? E Jesus Cristo, irmãos, deve ser o mel que a gente coloca na nossa boca. Jesus Cristo, irmãos, não pode ser apenas algo teórico. Né, irmãos? Na teoria muito bom, muito lindo, muito maravilhoso, mas na prática não funciona. Sabe, na prática não alegra. Sabe, no momento do sofrimento, sabe, o que me alegra é o dinheiro. No momento do sofrimento, da angústia, o que me alegra é o carro, é a casa, é a saúde, é a solução do problema, sabe? Mas Jesus é maravilhoso, eu sei que a alegria está em Jesus, mas na prática, na minha vida, não funciona. Por que na prática, na sua vida, não funciona? Porque Jesus para você é apenas o mel na teoria. Sabe, Jesus para você não é um mel que você colocou na boca. Jesus não é algo real para você. Jesus é apenas algo teórico. Né, irmãos? E alguns crentes até podem conhecer um pouco mais Jesus do que outros. Alguns crentes, irmãos, eles até podem não ter o Jesus teórico, totalmente teórico. Alguns crentes até podem pegar o pote de mel na mão. Né, irmãos? Eles podem pegar o pote e eles olham para a cor do mel. Né, irmãos? Eles estão usando o seu sentido, eles estão usando os seus olhos. Eles veem a cor do mel. Olha só a cor do mel. Né, irmãos? Eles podem sentir o mel na sua mão. Olha só a viscosidade do mel. Olha só o mel.
Né, irmãos, eles até abrem o pote do mel e eles até cheiram o mel. Olha só o cheiro do mel. Sabe, irmãos, mas eles não colocam o mel na sua boca. Né, irmãos? Eles até conhecem um pouco mais Jesus Cristo, irmãos. Sabe, eles até entendem mais sobre Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eles até conseguem ter algum sentido sobre Jesus Cristo. Sabe, mas quando a coisa aperta demais, quando a coisa fica muito ruim, quando a coisa fica muito difícil, sabe, irmãos, ele não tem ainda o Jesus Cristo real. Glória a Deus. Né, irmão? Jesus Cristo ainda não é o mel que ele coloca na boca. Jesus Cristo ainda não é aquele que o satisfaz, aquele que o completa, aquele que o alimenta. Né, irmãos? E é isso que Jesus está dizendo. Sabe, vocês já levantaram os custos do que vai significar seguir a Jesus Cristo? Vocês já pararam para levantar os custos do que vocês vão perder? Da renúncia que é preciso ser feita? Né, irmãos? E só vai valer a pena renunciar se a gente entender que Jesus Cristo é uma riqueza maior. Glória a Deus, Senhor. Só vai valer a pena a gente renunciar e abrir mão se a gente entender, né, irmãos, que Jesus Cristo é um tesouro maior. Glória a Deus. Senão a gente nunca vai achar que vale a pena. Ah, não, eu acho que não vale a pena não. Se tem toda essa renúncia aí, então eu acho que não vale a pena não. Né, irmãos? Então Jesus faz questão de falar para aquelas pessoas, vocês saibam o que vai custar para vocês serem os meus discípulos. Glória a Deus, Senhor. Né? Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Né? Aquele que não estiver disposto a pagar o preço, não pode ser meu discípulo. Mas os pregadores hoje estão dizendo, não, pode sim. Pode sim, você está aí cheio de pecado, está aí cheio de falha, você é um crente descompromissado, que nunca vai na igreja, mas você pode ser discípulo de Jesus sim. Continua aí congregando aí, continua vindo na igreja aí, Jesus está dizendo, não pode. Não pode, você quer ser discípulo de Jesus Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Você quer ser discípulo de Jesus Cristo, você tem que abrir mão do pecado, tem que abrir mão do engano. Tem que ser comprometido com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes hoje, irmãos, não são comprometidos com a verdade da palavra de Deus? Glória a Deus. Quantos crentes hoje, eles vão na igreja, eles veem o pregador deturpando a palavra de Deus e para eles não faz diferença nenhuma. Né, irmãos? Eles vão na igreja para servir a Deus, mas não estão preocupados com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Serve para ser discípulo da placa da igreja, né, irmão? Serve para ser discípulo do CNPJ da igreja, mas para ser discípulo de Jesus Cristo não serve. Para ser discípulo de Jesus Cristo, irmãos, é preciso ter um comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Né, irmãos? É preciso se levantar contra os erros, é preciso se levantar contra o engano, é preciso se levantar contra a mentira, né, irmãos? E Jesus Cristo, então, irmãos, vai nos contar uma parábola para trazer uma ilustração de como que isso funciona. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Como que Jesus vai dizer, portanto, qual de vós desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Jesus está dizendo, quando a gente vai construir uma torre, quando a gente vai construir uma casa, a gente levanta os custos de quanto que vai custar para fazer a casa. Glória a Deus. Né, irmãos? Para quê? Para que a gente não comece a casa e depois não termine a casa. Mas os crentes, eles querem caminhar com Jesus Cristo e eles não sabem a renúncia que é preciso ser feita para caminhar com Jesus Cristo. Glória a Deus. Não, eles acham que dá para caminhar de qualquer jeito. Eles acham que dá para caminhar sem ter comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Eles acham que dá sim para continuar no pecado, caminhar com Jesus Cristo. Não, saiba o que vai te custar caminhar com Jesus Cristo. Glória a Deus. Vai custar toda a sua vida. Requer uma renúncia total. Quando a gente vai no mercado, irmão, se você vai no mercado só com 50 reais, você sai enchendo o carrinho de coisa? Não, vai enchendo o carrinho aí, lá. Quando chegar lá no caixa, lá a gente vê o que faz. Não, a gente vai com a calculadora, não pode passar de 50 reais. Eu só tenho 50 reais, se chegar lá no caixa lá e der mais de 50 reais, eu vou passar vergonha, vou ter que deixar as coisas.
Né, irmãos? Mas os crentes hoje não. Vamos caminhando aí de qualquer jeito aí no pecado aí, sem compromisso, sem. Vamos caminhando. No fim a gente vê o que dá. No fim a gente vê o que dá. O que vai dar, irmãos, quando chegar no fim? Glória a Deus. Né, irmãos? O que vai dar? O que chegar no fim? Nós seremos envergonhados, irmãos. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo, se uma pessoa sabe levantar os custos para construir uma casa, para não passar vergonha, como é que os crentes não fazem as contas do que vai custar para eles para caminhar com Jesus Cristo? Glória a Deus. Como é que os crentes não fazem as contas do que significa da renúncia que é preciso ser feita para caminhar com Jesus Cristo? Sabe como que é possível? Os crentes hoje caminhando de qualquer jeito, sem comprometimento com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Como é que os crentes hoje veem os pregadores deturpando toda a palavra de Deus e não estão nem aí? Será que eles não sabem o que isso vai custar? Glória O que isso representa para eles? Santo Senhor. Né, irmãos? E Jesus vai dizer, ó, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir as obras, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Olha só o que acontece. Ele tentou construir uma torre, não calculou, simplesmente mandou fazer, e agora as pessoas olham e zombam dele. Ela foi construir a torre lá, olha agora a torre inacabada lá. Quantas pessoas, irmãos, o mundo zomba dos crentes. Não, eu vou caminhar com Deus, agora eu vou caminhar com Deus. Agora eu vou pegar Deus, eu vou caminhar com Deus, eu vou abandonar o pecado, eu vou caminhar com Deus. Sabe, irmãos, mas ele não fez as contas de realmente da renúncia que era preciso ser feita. E de repente, agora ele desiste. E as pessoas do mundo agora olham e dizem, mas não era crente? Mas não ia caminhar com Deus agora? Mas agora não ia ser um servo de Deus agora? Ela já parou de novo lá, que para caminhar com Deus nada, sabe, irmãos, como que os crentes, irmãos, é preciso, irmãos, que nós venhamos a saber o que vai nos custar caminhar com Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, se a gente vai no mercado e a gente se preocupa com quanto vai gastar para não ultrapassar o dinheiro que a gente tem no bolso, com as coisas eternas, por que a gente não tem o mesmo zelo? Por que a gente não tem o mesmo compromisso? Olha, Jesus está dizendo para aquela multidão, vocês estão me seguindo, vocês não fazem nem ideia do porquê que vocês estão me seguindo. O que representa vocês me seguirem? Né? Uma grande multidão, sabe, irmãos, uma grande multidão que estava ali, mas Jesus Cristo não estava preocupado com quantidade, irmãos. Santo Senhor. Jesus Cristo não está preocupado com quantidade. As igrejas hoje estão preocupadas com quantidade. Quanto mais, melhor. Não tem mais qualidade nenhuma. Glória a Deus, Senhor. Mas Jesus, irmão, Jesus não está preocupado em quantidade. Jesus está preocupado em chamar as suas ovelhas. Glória a Deus. Em chamar aqueles que são dele. E aqueles que são deles reconhecem a sua voz. Glória a Deus. Aqueles que são dele, irmãos, eles vão vir, ainda que a palavra seja dura. Glória a Deus. Né, irmãos? E Jesus ainda vai contar uma outra parábola. Jesus Cristo vai dizer, né? Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Né, irmãos? Hoje a gente não tem mais guerras, hoje a gente não tem mais reis aqui. Né, irmãos? Mas nessa época aqui tinha reis. E às vezes um rei queria atacar outro rei. Né? E quando um rei ia lutar contra outro rei, como é que você com um exército de 10.000 homens vai querer lutar contra o outro exército que tem 20.000 homens? Como que você pode vencer? Né, irmãos? Então o que acontece? Ele sentava, ele analisava, não adianta a gente lutar, a gente vai perder. Ao invés da gente morrer e perder, é melhor a gente negociar alguma coisa, né? Usar o cérebro. Né, irmão? Mas os crentes hoje não, os crentes, irmãos, sabe, parece que eles caminham pelo emocional. É emoção. Os crentes hoje caminham pela experiência. Sabe, parece que não é algo racional caminhar com Deus. Caminhar com Deus, para muitas igrejas, não é algo racional. É o que a gente sente, é o que a gente se arrepia. Né, irmãos? É a experiência. Não, irmão, sente e faz as contas. Do que vai te custar caminhar com Deus? Do que você precisa abrir mão? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O que você precisa renunciar desse mundo?
O que você precisa renunciar dessa vida? Glória a Deus. Né, irmãos? Para Jesus Cristo estar em primeiro lugar na tua vida, o que vai te custar? Glória a Deus. Sente, faça as contas. Não vai caminhar com Deus pelo emocional, não. Não vai caminhar com Deus pela experiência, não. E ver o que vai acontecer no fim. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Olha só o que Jesus Cristo está dizendo. No mundo a gente faz as contas. Agora, para as coisas de Deus, para as coisas eternais de Deus, ao invés da gente ser mais zeloso, sentar e fazer as contas também, não, aí os crentes não fazem as contas. Não faz as contas. Né? Porque hoje em dia está se pregando no evangelho falso, não tem renúncia nenhuma no evangelho falso. Glória a Deus. No evangelho falso dá para caminhar com Deus sim, você entra dentro da igreja e você não renuncia a nada e ainda recebe tudo. Santo Senhor. Ainda recebe tudo. Né, irmãos? Hoje em dia, a igreja, ela usa os testemunhos como uma plataforma de marketing. Conta aí o que Deus fez na tua vida. Conta aí o que Deus fez na tua vida. Eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu solucionei esse problema, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Né, irmãos? Na época dos cristãos aqui da palavra de Deus, depois que eu caminhei com Jesus Cristo, eu só passei dificuldade. Eu fui perseguido, perdi meu emprego. Muitos da minha família foram mortos. Meu irmão, já pensou? Quantos iriam querer caminhar com Deus dessa maneira, irmão? Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, é preciso que nós venhamos a fazer as contas do que significa caminhar com Jesus Cristo. É isso que ele está mostrando assim. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Né? Quantas pessoas estão dizendo, quantas vezes, irmãos, eu já vi crentes dizerem, né, meu filho em primeiro lugar, é meu filho em primeiro lugar. Não, irmãos, é Jesus em primeiro lugar, não é o teu filho, não. A partir do momento que você colocou o seu filho em primeiro lugar, você já está negligenciando ele. Glória a Deus. É minha esposa em primeiro lugar, minha família em primeiro lugar, meu emprego em primeiro lugar, minha casa em primeiro lugar. Não serve para ser discípulo de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? As pessoas acham isso bonito. Né? Ai, nossa, olha que zeloso com o filho, que zeloso, que negligente. Porque a partir do momento que você deixa Jesus Cristo em segundo plano, você já está negligenciando tudo na sua vida. Glória a Deus. Né, irmão? Simplesmente isso. E Jesus vai terminar falando sobre sal, ó. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele se perder o sabor, como restaurá-lo? Glória a Deus. O sal, irmãos, ele faz toda a diferença na comida. Você bota um pouquinho de sal na comida, dá sabor na comida. Glória a Deus. Mas a partir do momento que o sal não salga mais, para que serve o sal? Glória a Deus. Sal não serve para nada. Né, irmãos? Para que nós cristãos servimos se nós não cumprimos o nosso papel como um verdadeiro adorador? Glória a Deus, Senhor. Para que nós cristãos servimos, irmãos, se nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida? Glória a Deus, Senhor. Para que nós servimos, irmãos, se nós não temos comprometimento com Deus acima de todas as coisas? Para que servimos? Santo Senhor. Como que você faz alguém, irmãos, que não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, colocar Deus em primeiro lugar? Como, irmãos? Santo Será que existe algum método humano que pode fazer isso? Será que existe alguma estratégia humana que pode fazer isso? Não há nada que a gente possa fazer. Ou Deus faz um milagre, ou então, irmãos, você pode ficar lá dias e dias tentando convencer aquela pessoa, ela nunca será convencida. Porque não é uma obra que pode ser realizada pelo homem, é uma obra que somente pode ser realizada por Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então, se o sal não salgar, sabe, irmãos, ele não serve para nada. Não serve nem para o solo, não serve nem para jogar fora o sal, quando ele não salga. Nem para jogar na terra serve. Né, irmãos? Nem mesmo para adubo será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Né, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, têm ouvidos para ouvir, mas estão fingindo que não estão ouvindo? Glória a Deus, Senhor. Quantas pessoas, irmãos, não estão sentando e não estão fazendo as suas contas do que significa caminhar com Jesus Cristo? Glória a Deus. Puxa vida, mas
Eu não estou indo na igreja para caminhar com Deus? Eu não estou indo na igreja para buscar Deus? Se o pregador está deturpando toda a palavra de Deus, puxa vida, mas não está errado? Puxa vida, mas isso não vai ter um preço para mim? Isso não vai ter um custo para mim? Sabe, eu não deveria fazer alguma coisa? Irmãos, quantos crentes deveriam fazer as contas e não fazem as devidas contas, mas acham que no fim vai dar tudo certo? No fim das contas a gente vê o que acontece. E Jesus está dizendo, toma cuidado, porque esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude é a atitude de alguém que não serve para ser discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, não adianta, a gente pode ser membro da igreja, mas pode não ser discípulo de Jesus Cristo. Você pode estar dentro, você pode ter nascido dentro da graça da igreja, mas pode nunca ter nascido da graça de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, então não adianta se enganar, achar que porque faz parte de uma denominação, que congrega lá a vida toda, que nunca perdeu o culto, que no fim vai dar tudo certo. Não adianta a gente se enganar. É preciso que nós venhamos acordar, venhamos ler a palavra de Deus e venhamos a saber o que realmente vai nos custar sermos um discípulo de Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.